Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, família. Que privilégio poder passar mais este dia para compartilhar com você a palavra do Senhor. Nós estamos caminhando para a nossa penúltima reflexão daquilo que havia proposto. E a nossa esperança, a minha esperança é que, de alguma forma, você tenha sido abençoado, sua família tenha sido abençoado com a palavra de Deus. Lembrando a você que não é aquilo que o pastor Nilson acha, ou o Carlos Eduardo acha, ou o Roberto acha, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. Isso nós pregamos, isso nós refletimos aqui com cada um de vocês. Eu quero seguir naquela linha de raciocínio, usando Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, que nos diz: agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E a nossa reflexão de hoje vai falar exatamente isso: como eu estou servindo a Deus. Note que o texto lido, ele vai nos dizer que nós devemos andar em todos os caminhos do Senhor, que amemos ao Senhor e que servamos ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Quando nós colocamos amor naquilo que nós fazemos, nós vamos perceber que fica leve. Fazer e servir ao Senhor não se torna um peso. Há pessoas que acham que servir a Deus é um peso, e na realidade não é. É um privilégio poder servir ao Senhor, poder obedecer ao Senhor, poder representar o reino do Senhor aqui nesta terra. E como cristãos, as nossas vidas, elas não são nossas. Quando nós aceitamos a Jesus, a minha vida passa a pertencer ao Senhor Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é do Senhor Jesus. Nós somos chamados para servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação. Nesta reflexão, nós vamos ver algumas maneiras pelas quais nós podemos servir ao Senhor. E através desta reflexão, nós iremos descobrir a importância de servir ao Senhor com os nossos dons, de servir ao Senhor com amor, de servir ao Senhor como embaixadores de Cristo. Que nesta nossa reflexão de hoje você seja encorajado a aceitar o seu papel único no serviço do Senhor. Peço que você esteja com seu coração aberto e entenda, como uma frase que me chamou, uma palavra que chamou muito a minha atenção: embaixadores. Nós estamos neste mundo de passagem e o nosso papel, enquanto estivermos aqui, é representarmos o Senhor e representarmos bem, honrando e glorificando o nome do Senhor. Nosso primeiro ponto para reflexão é: sirva o Senhor com os seus dons espirituais. 1 Pedro 4, versos 10 e 11,
nos diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. É o que nós temos procurado fazer aqui diariamente, falar, transmitindo a palavra de Deus. Todos nós temos dons únicos do Espírito Santo para servir a Deus e aos outros. Descobrir e usar nossos dons espirituais nos permite servir de uma maneira que se alinhe com nossas forças e paixões. Assim causamos um impacto significativo no corpo de Cristo. Ou seja, cada um de nós temos um dom único. E descobrir esse dom vai nos permitir servir ao Senhor de uma maneira que alinhe as nossas forças e paixões. Assim nós vamos causar um impacto onde nós estivermos plantados, aonde o Senhor nos levar. Sirva ao Senhor ou sirva aos outros com amor. E servir aos outros com amor, a gente já falou nessa palavrinha aqui, amor, né? Uma palavrinha tão pequenininha e que se fala com tanta frequência e que às vezes se vive tão pouco. O amor. Porque quando nós falamos, olha, eu te amo, quem recebe essa palavra do outro lado, dependendo como estão as emoções da pessoa, ela vai chorar, ela vai se emocionar, mas quem está falando, o transmissor da palavra amor, ele está de fato amando, ele está de fato fazendo com amor. Gálatas 5,13 nos exorta: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É poder servir ao meu irmão, à minha irmã. Tem uma frase que eu sempre digo, talvez você já ouviu ela uma porção de vezes. Olha, nós estamos juntos. E quando eu falo para você, nós estamos juntos, de fato, nós estamos juntos. Quem me conhece sabe que isto é uma realidade na minha vida. E eu não posso, meu querido, dar ocasião, essa liberdade que eu tenho, eu não posso permitir que essa liberdade, ela vá me levar a desviar-me dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, eu tenho que servir aos outros mediante o amor. Nosso serviço aos outros deve ser motivado por amor, não esperando nada em troca, uma barganha. Eu vou fazer isso porque aquela pessoa lá na frente ela vai me ajudar. Não, sirva com amor. Ele deve refletir o amor sacrificial de Cristo, através de atos de bondade, encorajamento ou atendendo às necessidades. Nosso serviço se torna uma expressão tangível do amor e do cuidado de Deus. Sirva com humildade e obediência. Há certos títulos que costumam subir na cabeça das pessoas. E a pessoa, então, quando ela tem aquele título, ela acha que ela está acima de todos, acima do mal e do bem. Ela passa a olhar as pessoas por cima. Nós costumamos falar, de nariz em pé. Sirva humildemente e em obediência. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24 vai nos lembrar: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É do Senhor. Não faça nada esperando, vou ganhar, vou ser reconhecido, vai ter holofote, vai ter tapete vermelho. Não. Espere a sua recompensa no Senhor.
lá na eternidade, você será recompensado por sua humildade e bondade. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo, não é os homens, é a Cristo. Nosso serviço ao Senhor deve ser marcado pela humildade e pela obediência, reconhecendo que, acima de tudo, nós servimos a Deus. Quando abordamos nossas tarefas com diligência e um coração de servo, nós honramos e glorificamos ao Senhor. E aí eu quero que você pense nisso. Nós estamos honrando e glorificando o nome do Senhor? Sirva como embaixador de Cristo. O embaixador, ele é o representante legal de um país. Ele vai representar ali o seu país. E nós temos várias embaixadas, né? E aqui nós somos embaixadores de Cristo. Nós precisamos representar bem a Jesus, o nosso Rei. Representar bem Ele. 2 Coríntios 5:20 nos diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Como cristãos, somos chamados a representar Cristo no mundo. Nosso serviço vai além de atos de bondade. Ele envolve compartilhar as boas novas de salvação e apontar outros para Cristo. Olha só que interessante, né? O nosso serviço vai além de atos de bondade. Ele envolve compartilhar as boas novas de salvação e apontar outros para Cristo. E aí, novamente, eu trago para a gente pensar. Nós estamos compartilhando as boas novas de salvação e apontando outros para Cristo? Nossa vida, como representantes do Senhor, tem levado outras pessoas a Cristo? Nós somos seus embaixadores e somos encarregados da missão de reconciliar as pessoas com Deus através de nossas palavras e ações. Há uma música infantil que diz: cuidado, boquinha, com o que você fala, cuidado, pezinho, onde você pisa, cuidado, mãozinha, no que você pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, com o que você fala. As nossas palavras têm que refletir Cristo. A minha atitude tem que refletir Cristo. A minha fala tem que refletir Cristo. As minhas ações têm que refletir Cristo. As pessoas precisam ver Cristo através das minhas e das suas ações. Sirva com fidelidade e perseverança. Hebreus 6:10 nos encoraja. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Às vezes nós ouvimos pessoas falar assim: parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que eu não vejo nada acontecer. Eu faço e nada acontece. Meus queridos, Deus não é injusto. E Ele não se esquecerá. Ele não se esqueceu do seu trabalho. Continue perseverante, continue perseverando, continue servindo ao Senhor. Você tem ajudado e continuará ajudando para que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado nesta terra. Nosso serviço ao Senhor não é em vão. Deus vê e valoriza a nossa fidelidade em servirmos a Ele e aos outros. Mesmo em tempos difíceis, somos chamados a perseverar, sabendo que o nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Mesmo no momento que você está vivendo, um momento difícil, sirva ao Senhor, persevere, não abra mão da sua perseverança. E para nós concluirmos, servir ao Senhor é um privilégio.
um chamado para cada cristão, um chamado para aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ao descobrirmos e usarmos nossos dons espirituais, servimos os outros com amor e fielmente representarmos a Cristo. Nossas vidas se tornarão um testamento do seu poder transformador. Encaremos nosso serviço com humildade, obediência e perseverança, sabendo que através do nosso serviço nós glorificamos a Deus e participamos da sua obra redentora. Busquemos continuamente a oportunidade para servir ao Senhor de todo o coração, honrando e promovendo o seu reino. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, família, eu deixo para você uma última pergunta. Como você está servindo a Deus? Como você está servindo a Deus? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Pense nisso, reflita nisso. E até mais tarde, quando eu estarei orando com você, por você e por sua família.